Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, vocês estão no Bora Mundo e a gente vai começar os vídeos de Idade Média. E agora a gente vai começar a entrar no feudalismo, eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, mas são muitas pontuações, beleza? Bom, fica a dica de você ver os 5 vídeos anteriores, porque os 5 vídeos anteriores eles vão falar sobre as condições que se deram para que o feudalismo acontecesse, tá bom? Bom, vamos lá então, como vocês viram aí no título, a gente vai falar sobre as características socioeconômicas do feudalismo, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o conceito de feudalismo vem de bem dado em troca, né? Então, o feudalismo tem a primeira característica de ele ser um sistema, né, socioeconômico ali, onde ele era centralizado na figura do poder do nobre. O nobre era o dono de terras, e essas terras tinham uma dinâmica onde viviam servos, viviam camponeses, e eles davam impostos enquanto esses nobres protegiam aquele território e dominavam aquele território, tá? Então esse era o esquema da sociedade feudal, tá certo? Bom, ela vai acontecer aí, ela vai começar, né, esse sistema no século X, durante o século X e XI vai se estabelecer esse sistema feudal, tá certo? O grande levante dele, o topo, o auge desse sistema, vai ser no século XIII, onde também logo mais já começa o seu declínio, tá certo? A sua forma já de sistema começa a mudar, começa a sofrer reparações, certo? E o que acontece é o seguinte, esse sistema feudal ele é dividido, o espaço, né, principalmente o espaço, e a ideia, mas principalmente o espaço, ele é dividido em 3 grandes partes. A gente vai falar aqui de 3 grandes partes e tudo que a gente falar sempre vai estar retratado em alguma dessas partes, tá? Todas as coisas acontecem dentro dessas 3 partes, tá certo? A primeira é chamada de manso senhorial, tá certo? A segunda é chamada de manso servil e a terceira é comunais, certo? Se quiser anota aí. Agora, você pode reconhecer essas 3 partes como 2 partes somente. Você pode chamar de reservas e mansas. Não tem problema, tá? A gente vai entender melhor isso, tá certo? Bom, agora vamos entender um pouquinho o que são essas 3, né? Rapidamente aqui, ó. O manso senhorial, o que é o manso senhorial, né? Tinha uma divisão da terra onde existia o núcleo, né? Que era onde ficava o rei, onde ficava o nobre, onde tinha a casa do nobre, o castelo, ficava esse rei. Tinha em volta dele a região, certo? Essa região eram as divisões, certo? O que era então o manso senhorial, né? Esse manso senhorial era um espaço de terras, né? Onde elas eram do senhor, certo? Elas eram particulares dele, para a produção que vinha direto para ele, certo? Tinha o manso servil, eram terras dos servos e camponeses, certo? Essa terra, ela era do senhor, mas ela era dada aos camponeses e servos, tá? Principalmente aos camponeses. Esses camponeses se tornavam donos dessa terra, só que eles tinham que pagar um tributo e impostos para o rei, tá? Nessa terra aqui, os camponeses trabalhavam e produziam para eles e tiravam os impostos. Na terra do senhorio, na terra senhorial, tudo que era produzido naquela terra era para o rei. Nós vamos entender depois como é que funcionava melhor isso, tá? E os comunais eram lugares mais afastados, onde tinham campos, plantações, clareiras, lugares mais afastados daquela região mais habitada, mas também era de domínio desse senhor, certo? E eram essas regiões onde os camponeses e os servos eles podiam caçar, coletar madeira com a permissão do senhor, logicamente, mas também fazia parte do território de domínio daquele senhor, tá certo? Então, eram esses 3 locais. Agora, esses mansos, por que eu falei que você pode entender de 2 formas? Você pode chamar de reservas e mansas, tá? As mansas, como eu disse, eram essas regiões de produção, né? E tinha essa região que a gente chamou de mansa senhorial, é chamada de reserva, porque era um lugar reservado para produção direta para o rei, tá certo? Então entendemos essa estrutura, essas 3 partes que dividia esse território dominado por esse nobre, certo? Bom, vamos lá.
Agora a gente vai falar sobre a sociedade feudal em si, tá certo? Vamos falar de alguns pontos interessantes aí. Primeiro, ela era uma sociedade que ela era estratificada, né? Ela não tinha mudanças, a gente já viu isso em vídeos anteriores. Ela chegou em um ponto onde ela não tinha grandes transformações, tá certo? Ela já tinha uma predeterminação. Então, quando você nascia dentro de uma família, dentro de um grupo, você já tinha uma pré-determinação sobre o que você vai fazer, no que você vai trabalhar, tá? Como é que vai ser a tua vida de produção, enquanto servo, enquanto o teu posicionamento social. Então, já era pré-determinado. Então, ela era essa questão estratificada, ela não mudava, certo? Já estava tudo ali meio que já pré-organizado, certo? E dentro dessa ideia tem a hierarquia, certo? Como cada um já nasce, né? Como eu disse, é estratificado, cada um já nasce e já tem uma pré-determinação do que vai fazer, então tem os níveis, né? Que as pessoas nascem. Tem gente que nasce mais pobre, mais rico. Quais são esses níveis? Quais são essas categorias? É o seguinte, aqui a gente vai falar de hierarquia. Vamos falar sobre 3 pontos que com certeza você já ouviu falar, mas é bom esclarecer. Você conhece eles como nobreza, clero e servos, tá? São os 3 grandes grupos: nobreza, o clero e os servos. Ou você pode chamar os cavaleiros, que é a nobreza, os clérigos, que é o clero, e os camponeses, que são os servos, tá? São esses 3 grupos: nobreza, clero e servos. Bom, esses 3 grupos eram os grandes grupos, né? A grande divisão, né, das pessoas naquele sistema. Dentro dessas divisões tinham subdivisões, certo? Tinham categorias dentro delas, é interessante a gente saber um pouco sobre essas categorias, tá? Então eu vou falar um pouquinho delas aqui. Bom, primeiro tem a realeza, que é o rei, né? O rei, é o dono maior da terra, e foram aqueles responsáveis por construir os grandes castelos, né? Bancar e mandar construir aqueles grandes castelos. Então, o rei. Tem aí a parte mais embaixo da pirâmide, que é a alta nobreza e o alto clero, né? Esses daí já eram os patrícios, né? Patrícios eram os senhores que dominavam, os senhores donos de grandes terras, os senhores grandes de propriedade. E também estavam envolvidos os cavaleiros, porque tinham grandes cavaleiros que eram nobres também, né? Esses cavaleiros eram nobres e eles também tinham a sua terra, o seu domínio, e muitos deles tinham servos, certo? Abaixo dessa alta nobreza e alto clero, tem a nobreza média. Tá? Essa nobreza média aí, ela já é composta por comerciantes, mas são comerciantes que são de determinada forma, eram ricos, né? Comerciantes, artesãos também. Então, já tinha um grupo ali social, abaixo desses nobres, mas que tinham uma grande produção, um domínio, que já tinha uma estatura um pouco maior do que camponeses comuns, do dia a dia, tá? Camponeses bem rurais, que não tinham grandes produções, né? Então, e lógico, esse grupo aqui, né, de nobreza não, esse grupo de intermediários, né? Esse grupo de intermediários, eles eram, como é que eu posso falar? Profissionais oficiais da nobreza, certo? Então você tinha um artesão, tinha um sapateiro, tinha não sei o quê. Eles eram profissionais oficiais, tá certo? Bom, então foi a realeza, a alta nobreza, a nobreza média, certo? Que é aquilo que eu falei. Grupos intermediários, que são esses artesãos e comerciantes aí, que eram ricos, né, e tinham uma estatura legal. Tem os grupos modestos, que já são aqueles artesãos também, camponeses também, produtores, mas são pessoas que praticamente vivem para o seu próprio sustento e alimentação. Eles não são grandes produtores, né? Eles estão ali mais na classe mais baixa, são os que mais trabalham dentre aquela população e os que estão aí mais dependentes do senhor, tá certo? E, como último, tem a camada dos mais pobres, que são os marginalizados, que estão realmente às margens. A maioria deles eram pessoas que tinham doenças, que tinham problemas físicos, tinham uma série de questões fora a própria pobreza, né, que não deixava eles serem tão produtivos. E essas pessoas aí, muitos deles trabalhavam, tinham ofícios como jardineiros, né, alguns eram assalariados e trabalhavam, mas eles eram assim a categoria mais baixa, mais pobre da pirâmide de domínio, certo? Bom, é isso aí. Agora vamos lá. Agora a gente vai falar sobre um outro ponto que é importante, que é as relações sociais no feudalismo, tá?
Não, não se preocupem, a gente está falando sobre... Os títulos são muito parecidos, tá bom? Mas é que alguns são tem mais detalhes específicos do que outros, tá? Então, essas relações sociais no feudalismo, a gente vai falar agora sobre grandes dois eixos, tá? Dessas relações sociais. Bom, tem um eixo chamado feudo-vassálicas, né? As relações feudo-vassálicas. O que acontece? Essas relações aí tinha como estrutura principal a relação entre a aristocracia e o militarismo, né? Os militares, os aristocratas e militares. Por quê? Os aristocratas e os militares, em determinado ponto, eram as mesmas pessoas, né? Tinham aristocratas que eram simplesmente governantes, aqueles que administravam ali e tinham as suas posses. Tinham aristocratas que eram guerreiros e cavaleiros, tá? Eles eram aqueles caras que formavam os exércitos, né? E esses caras tinham uma grande relação. Esses dois grupos, eles são os grupos menores da época feudal, tá? Da relação, da questão da sociedade em volume, esses dois grupos são os menores. Os maiores são os servos e os camponeses, que são os mais pobres, que tinham o seu trabalho explorado pelos nobres, tá certo? Então, o primeiro eixo dessa relação feudal é entre esses dois aí, a aristocracia e os militares, tá certo? Bom, o segundo eixo, você já deve saber, é o eixo serviço de produção, né? Esse eixo aqui, ele conta com a participação dos servos e dos camponeses, que são aqueles que produziam e faziam a manutenção, né, dos reis, dos nobres, das propriedades administrativas. Eles faziam toda essa função, da mais suja talvez a uma muito nobre, mas eles eram servos e muitos eram camponeses e eles tratavam de toda essa estrutura, certo? Bom, o que acontece era o seguinte, essa relação, né, de serviço da população, ela tinha um vínculo entre o senhor e os trabalhadores, né, os trabalhadores da terra. O senhor e a terra, o senhor e os trabalhadores daquela terra. Tinha essa troca de relações, né? Onde a terra era do senhor, eles davam essa terra para aqueles camponeses, os camponeses produziam, ou então tinham aqueles que eram servos, serviam ao senhor ou aos senhores, né? As duas, aquela enorme quantidade, né, que nós falamos aí de nobreza e de guerreiros, né? Eles serviam a esse pessoal que era a elite dominante na época. Isso era um ponto da estrutura e outra questão do eixo de serviço e produção é exatamente a exploração do trabalho, né? Porque você tem grandes quantidades de impostos e cada vez que aumentava a necessidade, eles aumentavam a quantidade de impostos e os impostos já estabelecidos, né? Então era uma coisa muito de doido. Então, essa era a relação social no feudalismo, né? Um eixo da relação que é composta por esses dois pontos que a gente viu. A relação do feudo-vassalismo e a relação de serviço de produção, certo? Elite dominante, e grupo dos trabalhadores, tá certo? Bom, vamos lá. Então a gente vai falar conhecer um pouco agora sobre os servos e camponeses livres, porque, presta atenção, a gente está falando sobre as relações sociais socioeconômicas, né, no feudalismo, e a grande massa dessas pessoas que construíram essas relações são os servos e camponeses, a base, né, a base daquela sociedade ali, que era a grande maioria, certo? Na verdade, no feudalismo, na Europa, especificamente na Europa, né, essa característica foi muito da Europa, no feudalismo, lá no ano 1000, 80% da população era de servos e camponeses, eram pobres, muito pobres, tá certo? Pobres e muito pobres, certo? Então, temos que falar deles sim e do processo de desenvolvimento deles, da cultura entre eles, para saber o que era o feudalismo, o que era a parte do feudalismo. Certo? Então vamos lá. Bom, é o seguinte, vamos entender o que eram as aldeias. As aldeias, antes do feudalismo, elas eram pontos, né, pequenos locais mais afastados, né, dominados por famílias, uma ou duas famílias mais prolongadas, mas eram mais afastadas. Como é que surgiu essas aldeias, né? Quando começou esse processo de domínio de territórios, construção de castelos e fortalezas, estabelecimento de igrejas, abadias e tudo mais, essa população
começou a se reunir em volta desses locais. Começou a se fazer pequenos bairros e cidades, né? Tinha um castelo sendo construído, e lógico, isso foi acontecendo numa progressão, e vinham pessoas morar mais perto dali, certo? Lógico, já tinha toda uma relação que a gente tem que entender que nessa época estavam havendo muitos ataques de tomada de território, né? E isso ameaçava com certeza a vida dos camponeses. Então, quando se estabelece um sistema onde tem um senhor e o senhor ele oferece essa proteção em troca, né, de impostos, em troca de algumas determinações, isso começa assim a atrair uma certa população, né? Até porque imagina, você é um camponês e você pode ser atacado, você está sendo atacado por outros povos, você então se achegou ali perto de um sistema onde o sistema meio que te adotou, te ingressou, né, dentro dessa fórmula, e agora você está ali em volta, realmente fazendo uma parte geográfica ali em volta daquele ponto principal, que é a casa do senhorio, do senhor que domina aquela região, tá? E dessas casas, dessas regiões, desses terrenos, dessas pessoas se juntarem em volta ou dessas igrejas ou em volta dessa casa dos senhores, dessas casas, começou a se criar um sistema comunitário muito forte, inclusive de ajuda e auxílio comunitário muito forte. Isso foi muito bom, só que também teve um lado muito negativo, porque como isso já estava sendo construído, né, aos pés do senhorio, aumentou o domínio dele. Já que aquelas pessoas tinham aquela relação, ele também aumentava o domínio. Até porque tinha dois pontos muito importantes que fazia esse sistema funcionar, que era principalmente o temor aí aos ataques, né, às terras, à propriedade e tudo mais, e a questão do temor também religioso que tinha em volta disso. Então esses dois pontos foram fundamentais, essas ideias, essas questões foram fundamentais para amarrar esses acontecimentos, para fazer com que eles acontecessem e tivessem sentido, tá certo? Bom, então isso que aconteceu foi o sistema que fez surgir as aldeias medievais, que vão ser então os feudos, né? Aquela região de casas, de moradores, onde tem o castelo do rei, a casa do nobre, em volta tem as plantações, em volta tem os grandes campos com mais plantações. Esse feudo aí, ele vai começar a surgir por causa dessa movimentação dos camponeses, certo? E dos nobres também. Bom, vamos lá. Vamos falar então um pouco sobre os servos e camponeses livres, com um pouco mais de detalhe, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiro, né, os servos e camponeses, eles tinham uma vida muito dura. Primeiro que eles começavam a trabalhar muito cedo, com 4 a 5 anos, eles começavam a trabalhar com todos os outros membros da família, tá certo? Então você tinha avô, tudo, gente mais nova, mais velha, começando a trabalhar no campo, tá certo? Então isso era uma coisa normal de se acontecer. Tanto é que os casamentos eram feitos de uma forma muito mais cedo, né? Eles casavam aí com a média de 18 anos e já podiam casar. E olha só que interessante, isso não era nada estranho. Por quê? Porque aquela sociedade tinha um processo onde o cara ou a mulher com 18 anos já dominava grande parte do que ele sabia, o homem já aprendia o ofício do seu pai, tá? E ele já estava trabalhando no ofício há um bom tempo. Então, para ele se sustentar e sustentar a sua família, já tinha aí percorrido um passo e já tinham montado uma estrutura, né? Hoje em dia a maioria da molecada com 18 anos não sabe o que vai fazer ainda. Então, quer dizer, não é que seja imoral você casar com 18 anos, né? Mas é que já não tem a estrutura psicológica, a estrutura econômica é outra parada, né? Mas lá com 18 anos era ok. Eles se casavam e tinha toda essa questão socioeconômica para estruturar esses casamentos, tá certo? Do pior casamento mais pobre até o casamento mais rico, tá? Bom, então isso era uma coisa que acontecia, tá? Essa questão da cultura dos servos e camponeses. Agora, quem eram os servos? Os servos é uma coisa e camponeses é outra, a gente vai entender, tá? Bom, vamos lá. O servo, primeiro que o servo ele dependia de um nobre ou dependia dos clérigos, tá? Dos monges, padres e tal. Ele dependia dos clérigos ou dos nobres, porque o servo ele servia esses dois grupos, ele poderia servir esses dois grupos, tá?
Então ele tinha uma dependência quase de escravidão, tá certo? Já os camponeses não eram servos do senhor, eles eram livres, né? O servo ele tinha que responder ao senhor. Por exemplo, se um servo quisesse casar, o servo tinha que ter permissão do seu senhor, né? Ele era uma espécie de escravo mais requintado, certo? Bom, esse era o servo. E aí é o seguinte, tem uma questão dos servos que a servidão passava de pai para filho. Então, por exemplo, eu sou servo. Aí eu tive um filho. O meu filho também vai ser servo do meu senhor, tá? A não ser que no meio do caminho aconteça alguma coisa e se quebre essa servidão, tá certo? Mas é assim que se tratava. Esses servos iam, né, de geração em geração. Bom, vamos lá. E os vilões, né? O que é os vilões? Os vilões eram chamados, os camponeses que moravam nas vilas eram chamados vilões, né? Esses vilões aí. Eles eram livres, tá bom? Eles habitavam na terra que os senhores liberavam para eles. Então, tinha uma terra do senhor, aquela família morava naquela terra, produzia naquela terra. Ela era livre para ir e vir, ela era livre para produzir o que bem entendesse, ela tinha uma certa liberdade, desde que ela continuasse naquelas terras e desde que ela pagasse os tributos para o senhor que era dono daquele território e que protegia aquele território, tá certo? Ela ser dona daquele território tem mais relação com o que eu posso fazer e produzir do que o que eu posso, vamos supor, ela não pode transferir aquele território para outro lugar. O território dela é ali e acabou, entendeu? E isso era uma dependência que a gente chama de uma dependência territorial, né, dos camponeses. Tudo que ele tinha ali era dele, né? Aquela terra era dele, enquanto ele produzia, enquanto ele estava sob a proteção do seu senhor, tá certo? Ele pagava um tributo, mas haviam problemas na questão de sair daquela terra, voltar para aquela terra. Era uma coisa muito, como eu disse, não tinha muitas mudanças, não podiam acontecer nada de muito diferente, certo? Bom, vamos lá. E tinha essa questão deles serem livres também, né? Também a gente pode escrever que tinha uma pequena quantidade de escravos. Geralmente esses escravos aí eram os soldados guerreiros que eram aprisionados nas batalhas e combates, tá certo? Então tinha uma quantidade de escravos sim. Tinham camponeses que tinham escravos e também tinham nobres que tinham escravos, assim como guerreiros que tinham escravos, né? Então você tem aí na pirâmide, né, 3 grupos que estão ali fazendo a máquina funcionar, né? Um pequeno grupo de escravos, você tem os servos e os camponeses, tá certo? Que são a maioria. Bom, aí é o seguinte, entendemos isso, agora eu vou falar um pouquinho sobre... Cadê? Obrigações dos servos. Os servos, eles tinham obrigações, e eu quero falar algumas dessas obrigações para vocês, tá? Elas são importantes para a gente entender como é que funcionava, né? A lei, como é que funcionava a sociedade feudal de uma forma mais jurídica, certo? Isso é muito importante, principalmente de troca de favores e obrigações. Então vamos lá, obrigações dos servos. A primeira é a corveia, tá? O que é essa? É o seguinte, eles tinham que trabalhar gratuitamente na reserva do senhor, né? O que acontece? Ele trabalhava dias para esse senhor e ele trabalhava alguns dias na reserva para esse senhor. Lembra que tudo que se produz na reserva é do senhor. Só que quando a gente fala de servo, estamos falando também dos camponeses. Os camponeses passavam pela mesma coisa. Eles tinham que produzir na terra que era deles, e em alguns dias eles tinham que ir lá na terra de reserva, que era do senhor, e produzir naquela terra, porque tudo que era produzido naquela terra era do senhor, certo? Então isso era uma das obrigações aí, essa corveia. Esse primeiro nome é o nome que se dá a obrigação, tá? Talha, que é o próximo, tá? Ele tinha que entregar parte da colheita dele para o rei, que era um imposto pré-determinado, e também entregar a 10ª parte da sua produção para a igreja, que era o dízimo, certo? Essa talha também é parte das suas obrigações. Deixa eu ver aqui, das suas obrigações de servo, tá? Outro era a banalidade, tá certo? Era o seguinte, muitos dos servos, na verdade, muitos dos camponeses que produziam, eles usavam
ferramentas e maquinário dos senhores, tá? Então, poço, forno, muitas coisas eram dos senhores, então era meio que uma locação. Eles tinham que pagar para usar instalações, locais, objetos, máquinas, né? Tudo isso que era utilizado pelos camponeses, eles tinham que pagar um tributo, uma espécie de imposto, uma espécie de locação para os senhores, tá certo? Uma outra obrigação é chamada de mão morta. Mão morta é o seguinte, né? O cara é um servo, tá? E ele morre, o servo que vai ficar no lugar dele, a família desse servo, para ela não ser expulsa do feudo, ela tem que pagar uma taxa para ela se permanecer no feudo, para continuar tendo a proteção do nobre, do exército, para continuar produzindo e ficar naquela terra, certo? Então tem esse atributo aí, essa taxa, né, na verdade, da mão morta. Um outro aí é o tributo do casamento. Esse tributo do casamento é assim: se eu vou casar com uma mulher que não é desse feudo, eu tenho que pagar um tributo ao nobre, certo? Isso acontecia também com os camponeses e com os servos, certo? Bom, vamos lá. Outro ponto. Tá, tem mais um ponto aqui sobre essa questão de obrigações, que os vilões, né, esses vilões que eram os camponeses, eles também tinham que pagar uma taxa obrigatória anual, chamada de taxa censo, certo? Bom, é isso aí. Vamos lá. Agora vamos a um próximo ponto aqui, que é como é que era o trabalho no campo, né? Como eu disse, era um trabalho duro aí, eles começavam a trabalhar muito cedo, tá certo? E esse trabalho no campo, esse sistema de campo deles, era uma coisa bem interessante, porque o que a gente pode dizer, né? Primeiro momento que as ferramentas eram muito rudimentares, né? Você imagina, ferramenta muito rudimentar significa que eram ferramentas muito simples e muitas vezes pouco eficientes, né? Você tem que lembrar que lá nos vídeos anteriores, nós temos que lembrar que quem foi a grande maior parte da população que formou o feudalismo. Quem eram essas pessoas, né? Grande parte deles eram os tal dos bárbaros, né? Que nós falamos anteriormente. Para você entender melhor, vai nos vídeos anteriores. Eram os bárbaros. A cultura desses bárbaros não era igual à cultura romana. Elas eram mais primitivas do que a cultura romana. Então as ferramentas também não ajudavam muito. Então era um trabalho pesado, era um trabalho cansativo, como diz, né, era uma vida dura, vida medieval, certo? Por mais que havia assim, uma inteligência tecnológica, mas não era tanto quanto as dos romanos, então tinha essa questão pesada desse trabalho, tá certo? Bom, uma coisa interessante aí é a forma que funcionavam esses campos, né? De forma geral, esses campos eles funcionavam em círculos, né? Em pequenos círculos, assim, esses campos. Em círculos em volta da casa, do território do senhor, do rei, do nobre, certo? Então você vê aquelas fotos de... Vou até procurar uma aqui enquanto eu falo. Você vê aquelas fotos de feudo, você fala, poxa, mas como é que funcionava, né? Aqui tem uma muito maneira que mostra exatamente isso aqui. Vou mostrar para vocês. É o seguinte, vocês vão ver aqui nessa foto, eu vou mostrar duas fotos bem legais, tá? Vocês vão ver que tem o castelo, os muros, em volta dos muros tem casas, pequenas plantações e depois tem grandes plantações, mas para longe, tá certo? Do território, que ainda assim é território do rei, beleza? Bom, deixa eu mostrar essa primeira foto aqui. Ó, tá vendo? Aí você consegue ver o castelo, os muros e em volta começa a ter casinhas e floresta, tá? Essa era a organização do feudo, esse círculo, tá? Aqui tem uma outra que é sensacional, que talvez seja mais realista para você. Olha só. Escolheram uma ótima foto, tá certo? Tem o castelo do senhor, e você vai ter aí as plantações, né? Você vai ter também as pontes, da onde eles tinham que pagar um imposto, né? Para passar de um local para o outro, tinha muito isso também, né? E então era mais ou menos essa forma geográfica que funcionava. Agora, tinham níveis dessa forma, né? Tinham níveis dessa aldeia. É o seguinte, o primeiro nível desse círculo, ele tinha casas de aldeões, casas de nobres, pequenas plantações que eram praticamente hortas, né? Bem pessoais, para agregar na alimentação ali, né? No regime.
Tinha o segundo nível, que já eram plantações maiores, né? De uva, trigo, coisas um pouco mais expandidas. E a última etapa eram grandes plantações de outros elementos, tá? Depois dessas plantações vinham outros territórios, tinha os bosques, mas eram esses 3 grandes níveis, tá certo? Que formavam os campos em volta da casa do nobre, tá certo? Que formavam o feudo. Uma outra coisa interessante também é que esses feudos, né, esse trabalho manual, era na grande maioria manual, na grande maioria muito pesado. Eram poucos que tinham acesso a cavalos e bois para arar a terra, tá? Fazer os cortes na terra, trabalhar a terra de uma forma mais eficiente. Não era todo mundo que tinha condições de ter um cavalo, de ter um boi, por alguns fatores. Primeiro, que era caro. Segundo, que você tinha que manter aquele cavalo e aquele boi vivo, né? Cuidar não só com o tempo, mas com pasto. Todo um pequeno processo ali. Então, quer dizer, não era para qualquer um ter isso, e ter esses animais para trabalhar cuidando de plantação, tinha que ter um cuidado, tinha que ter um investimento. Então, não era qualquer um que tinha, eram os mais ricos que tinham, tá? E quem não podia fazer isso, então tinha um monte de servos, e os camponeses e os mais pobres, que era o trabalho deles cuidar e arar a terra e fazer toda a manutenção ali da plantação, da colheita e de produção daquele serviço, certo? Então, bom, outra coisa interessante é que é o seguinte, né? Quanto menos maquinário, né, tinha, mais gente tinha trabalhando. Essas pessoas trabalhando eram pessoas geralmente extremamente pobres, tá? A maioria que trabalhava era bem pobre. No meio dos camponeses tinha pessoas bem pobres, elas tinham só o necessário para viver mesmo, certo? Bom, e isso é uma coisa interessante. Na verdade, isso nos leva a entender o porquê da pouca qualidade, né, da pouca produção que existiu de recursos no começo da Idade Média, né? Até porque o adubo que eles tinham, isso é interessante, o adubo que eles tinham era um adubo somente da fezes dos animais. Então, quer dizer, o que eles faziam? Eles adubavam metade da terra, a outra metade estava plantada já. Essa metade da terra ia ficar lá metade do ano. A outra metade ia crescendo o que eles plantaram. Então, eles trabalhavam somente metade da terra para dar tempo da outra terra, né, meio que se regenerar, espalhar o adubo, voltar a ter um vigor para eles plantarem. Se eles plantassem tudo de uma vez, depois colhessem, primeiro que não tem adubo para tudo, segundo, o adubo escasso, segundo que esse sistema de plantar e já tirar ia ter que esperar um tempo para a terra se reestruturar, né, com vitamina, com tudo mais. Então, para que isso não acontecesse, não ficasse uma defasagem muito grande, trabalhava uma metade de cada vez, enquanto a outra recebia adubo e ia se preparando para ser útil, tá certo? Então, quer dizer, tudo isso forma um começo de feudalismo bem lento, né? Bem lento, bem pontual, bem característico, tá certo? Bom, vamos então ao último ponto aqui, que é o último ponto? Não é, mas estamos chegando no último ponto, que é o ciclo de atividades, né? Durante o ano tinha um ciclo de atividades, principalmente com essa questão de plantação e de colheita, tá? Bom, vamos lá então. O ciclo de atividade é o seguinte, vamos começar em janeiro. De janeiro a março tem a preparação do terreno agrícola, que é onde eles plantam, começa ali o negócio, tá certo? De abril a maio tem a tosa de animais. Por que eles vão fazer de abril a maio? Porque em junho, lá na Europa, começa o verão europeu começa em junho, tá certo? Vai de junho a agosto, e aí é a época que eles vão ceifar, que eles vão realizar ali todas as colheitas necessárias, tá certo? Depois disso vai ter setembro, que tem um evento chamado Vindima, que é o quê? É quando acaba a colheita das uvas, certo? E uva e vinho, por que isso tá aqui, né? Porque a uva e vinho é muito consumida, tá? O vinho que não era alcoólico, o vinho misturado, era muito comercializado e utilizado e produzido, tá certo? Isso vem até da época dos judeus, biblicamente tem uma estrutura bem legal falando sobre isso. Então, quer dizer, o vinho era muito consumido, por isso que o vinho sempre é citado, e ele tem um ponto importante aqui, que tem um momento onde se encerra a colheita desse vinho, tá certo? Bom,
Novembro e dezembro tinha o abate dos porcos, tá? E depois começava o ciclo anual de novo, beleza? Bom, vamos à próxima pontuação. As relações de vassalagem, tá? Os vassalos eram aqueles a serviço do rei, que prestavam serviços ao rei, certo? E é o seguinte, essa relação de vassalagem era a ligação que o nobre tinha, que o rei tinha, com os nobres, com os guerreiros, que eram os vassalos. Todos aqueles que prestavam serviços a ele, que prestavam um posicionamento socioeconômico a ele, né? Todos aqueles que estavam de determinada forma ligados ao rei por causa da questão do poder, tá? Ou de necessidades naturais. Bom, o que acontece? Essa situação de vassalagem geralmente acontecia quando se fazia um pacto de um rei com um outro nobre, tá? Esse nobre recebia terras e havia inclusive um ritual, né? Uma espécie de cerimônia, e aqui ele vai colocar o nome de cerimônia de investidura, né? É como se vai investir o poder nessa pessoa. Era uma cerimônia, um ritual onde se entrelaçavam as mãos, o rei fazia um juramento, o nobre também jurava a auxiliar o rei, certo? E isso era feito a se formar a relação de vassalagem. Então, o rei tinha os seus vassalos. E o que acontecia? Esses vassalos eram donos de pequenos feudos. Então, esses vassalos eram donos de pequenos feudos que auxiliavam o rei. Então, o rei conseguia montar uma rede, né, de interesses, uma rede de relações baseadas na fidelidade, certo? Onde esses vassalos, muitos deles tinham guerreiros ou eram guerreiros, e eles prestavam auxílio militar ao rei, tá? E assim vice-versa. Mas essa relação era uma relação principal no sistema feudal, certo? Bom, eu acho que por enquanto acabamos por aqui. Acabamos não, presta atenção, a gente está falando aqui, cadê? Nós estamos falando das relações. O ponto desse vídeo foi os servos e os camponeses livres, a gente está falando sobre eles. Depois, a gente vai falar no próximo vídeo sobre os nobres, aí vai ser bastante informação também, tá? Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, que é uma forma que o pessoal tem de encontrar o vídeo e ver se gosta ou não. Se você gostou, se inscreve, clica no sininho. É interessante que vocês vejam os outros vídeos, assistam os outros vídeos. Tem alguns que são bem mais curtos, mas eles explicam o que é necessário para você chegar até aqui, certo? Bom, é isso aí, galera. Valeu, então, e até o próximo vídeo. Qualquer coisa, deixa nos comentários o que você achar melhor. E é isso aí. Até mais.